Muito boa noite a todos que nos ouvem, que nos assistem nesse instante. Queremos agradecer a companhia e, antes de iniciarmos nossos comentários, orarmos, fazermos uma prece para que Deus nos inspire, para que os espíritos amigos, em nome de Jesus, seus mensageiros, possam nos auxiliar nessa noite. Obrigado, Mestre Divino, por estar conosco sempre. Obrigado pelos seus cuidados, pelo seu amparo, pela sua proteção, pela sua direção. Obrigado por todas as bênçãos que temos recebido, Senhor, através da alegria e das dores também, que nos ensinam e nos corrigem. Que a sua paz esteja em nossos corações, que o Senhor possa sempre guiar as nossas vidas. Que assim seja. Então, hoje, nós estamos continuando lendo o livro No Roteiro de Jesus, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, uma coletânea de histórias de Humberto de Campos sobre Jesus. Em vários livros que ele escreveu, ele trouxe essas histórias para a gente. Essa aqui, por exemplo, foi extraída do livro Luz Acima, capítulo 35, e se intitula Inesperada Observação. É o capítulo 6 desse livro, né? Inesperada Observação. Assim que a fama de Jesus se espalhou fartamente, dizia-se em torno de Genezaré que o Messias jamais desprezava o ensejo de ensinar o bem, por meio de todos os quadros da natureza. Ante as ondas revoltas, comentava as paixões, devastam a criatura. Contemplando algum ninho com filhotes, exaltava a sublimidade dos elos da família. À frente das flores campesinas, louvava a tranquilidade e a segurança das coisas simples. Ouvindo o cântico das aves, reportava-se às harmonias do alto. Ocasião houve em que de uma semente de mostarda extraiu glorioso símbolo para a fé. E numa tarde fulgurante de pregação consoladora, encontrara inesquecíveis imagens do reino de Deus, lembrando um trigal. Explanou sobre o amor celeste, recorrendo a uma dracma perdida. E surgiu um instante, ó surpresa divina, em que o Cristo subtraíra infortunada pecadora ao apedrejamento, usando palavras que lhe denunciavam a perfeita compreensão da justiça. Então, Jesus começou a pregar e a fama dele cresceu naquela região, né, em volta do lago de Genezaré. E aí o pessoal sempre falava que Jesus aproveitava qualquer situação para extrair uma lição. Então, às vezes, eles estavam num barco, por exemplo, na beira da praia, e apareciam ondas, né, com vento, às vezes tinha aquelas ondas do lago ali, e ele falava, então, que as ondas pareciam as paixões que poderiam devastar a todos nós. Ele via algum ninho com passarinhos e ele falava da importância da família. Ele via as flores pequenas, né? E louvava a tranquilidade e a segurança das coisas simples. E assim ele fazia. E até essas passagens que a gente falou, ele não chegaram a ser escritas no Evangelho. Mas tem algumas que foram, como a questão da semente de mostarda, né? Ele fala, se a gente tiver fé do tamanho de semente de mostarda, que é bem pequenininha, comparou o reino de Deus a um trigal, né?
Então, explanou sobre o amor celeste numa dracma perdida. Quer dizer, se alguém perde uma dracma, procura até encontrar. Então, quanto mais Deus não procura seus filhos, né, quando se perdem. E assim por diante, até a pecadora, que ele evitou que fosse apedrejada, mostrando a importância da verdadeira justiça com base no autoconhecimento. Aquele que tiver 100 pecados, atire a primeira pedra. E ninguém atirou, porque teve que fazer uma reflexão pessoal. E é assim que devemos proceder. Quem sou eu para criticar o meu próximo, se eu mesmo me encontro com tantos defeitos, com tantos problemas? Reconhecida e proclamada a sabedoria dele, porfiavam os discípulos em lhe arrancarem referências nobres e palavras sábias. Por mais se revezassem na exposição de feridas e maldades humanas, curiosos de aprender-lhe a conceituação da vida, o mestre demonstrava incessantes recursos na descoberta da melhor parte. Então, os discípulos perceberam que sempre ele tirava ensinamentos nobres, mesmo de acontecimentos, às vezes, tristes. E muitas vezes eles mostravam, eles falavam das feridas, das maldades humanas, né? E ele sempre tirava a boa parte, né, em cada situação, servindo de exemplo para a gente. A gente adora se fixar, contar uma tragédia. Você viu o que aconteceu? Fulano, cicrano. E Jesus, quando ouvia esse tipo de comentário, ele nunca fazia esse tipo de comentário. Mas quando ele ouvia, ele extraía alguma lição importante. Como ninguém, sabia advogar a causa dos infelizes. Quer dizer, ele, que era o perfeito, defendia os infelizes e identificava atenuantes para as faltas alheias, porque ele compreendia a nossa fragilidade, compreende, né? Guardado o respeito que sempre consagrou a ordem, quer dizer, não que ele justificasse o erro, mas ele compreendia a nossa fraqueza e buscava sempre uma palavra amiga, uma palavra de consolo. Guerreava abertamente o mal e chicoteava o pecado. Entretanto, estava pronto para o socorro e amparo das vítimas. Quer dizer, o mal, ele criticava o mal, não a pessoa má, mas o mal em si. Por exemplo, o egoísmo, o orgulho, né? A vingança. Então, ele criticava isso. Mas sempre tinha pronto uma palavra de socorro e amparo a quem se deixasse conduzir por esse mal. Ele via as pessoas que se deixavam arrastar pelo mal como vítimas. Porque o maior mal que alguém pode nos fazer não é o mal externo, é nos estimular a fazermos o mal. Quando nós fazemos o mal, nós entramos na vibração e na sintonia mais baixa. E isso acarreta consequências graves para nós mesmos. Então, Jesus sempre olhou aquele que cometeu o mal como alguém que caiu vítima de suas paixões, de seus equívocos, de suas ilusões. Se vivia de pé contra os monstros da perversidade e da ignorância, nunca foi observado sem compaixão para com os desventurados e falidos da sorte. Lamentava e animava sempre. Estimulava as qualidades superiores sem descanso. Surpreendia ângulos iluminados nas figuras aparentemente trevosas. Então, ele estava sempre levantando e animando. Isso faz os bons espíritos fazem isso. A gente lê as obras espíritas e a gente vê que os espíritos que ainda estão no caminho do mal, da rebeldia, da revolta, eles se satisfazem em condenar, em perseguir aquele que fez o mal.
Eles se arvoram em juízes, condenam e castigam. Enquanto os bons espíritos, quando encontram alguém caído, eles procuram levantar para que a pessoa possa recomeçar a jornada, refazendo, reparando o mal que fez. Muitas vezes a gente fala que a pessoa tem que sofrer para pagar o mal. Não, isso não faz sentido. É uma coisa que uma pessoa está devendo um dinheiro e aí a pessoa fala, ó, dá 100 chicotadas nela que ela me paga, para pagar o que ela me deve. Isso não faz sentido. Quem emprestou quer o dinheiro de volta. Não adianta a pessoa receber tantas chicotadas ou acontecer alguma coisa. Então, assim, simbolicamente falando, Jesus usou muito essas colocações, né, da pessoa que está devendo, né, como naquela parábola em que o Senhor vai tomar contas e o seu servo pede clemência e ele perdoa, mas aí o servo saindo dali não perdoa quem estava devendo ele. Então, a lei de Deus é simples. Nós fazemos. O sofrimento é consequência do mal. É uma consequência. O sofrimento não faz a gente pagar o mal. Ele é a consequência. Se eu cometi algum erro, se eu matei alguém, por exemplo, né? Às vezes uma facada, aquilo fica na minha consciência e atrai para mim mesmo, como consequência, algo semelhante para mim. E às vezes uma outra encarnação até. Jesus falou isso, né? Aquele que ferir pela espada, né? Perecerá pela espada. Mas isso é consequência. O Espiritismo nos mostra que a pessoa, para apagar o mal, ela tem que repará-lo. Então, ela tem que fazer o bem quando ela fez o lugar de fazer o mal. Ela tem que ter a reparação. Né? Então, aí sim, ela está apagando o mal que fez. Então, Jesus, quer dizer, os bons espíritos, procuram levantar aqueles caídos para que eles possam acordar e reparar o mal que fizeram, para poderem seguir a jornada em paz. Agora, os espíritos vingativos querem ver o sofrimento. Acreditam que alguém, quando fez alguma coisa, né, então, o espírito vingativo, por exemplo, persegue o outro e atormenta e faz ele sofrer. Isso não resolve o problema. Né? Então, Deus permite que o mal ocorra como consequência dos nossos, o sofrimento ocorra como consequência dos males que nós fizemos. Mas o objetivo da lei é a reparação, para realmente aí quitar o mal. Então, alguém que deve algum dinheiro, deve R$1.000, por exemplo, então ela tem que trabalhar para poder pagar essa conta. Aí sim, fica quites. E não sofrer e falar, ó, estou pagando o meu sofrimento. Não faz sentido. Né? Então, Jesus procurava sempre levantar os caídos e mostrar que o mal é transitório em nós. O mal é uma ilusão que criamos a partir de nossa rebeldia perante a lei e é transitório, porque nós somos espíritos criados pela divindade, por Deus, e Deus não pode errar. Então, Deus criou espíritos destinados a serem felizes, a fazerem o bem. Mas, às vezes, por rebeldia, nós queremos fazer o bem só para nós mesmos. Então, é o egoísmo. Queremos ser melhor que os outros, e aí o orgulho. E com essas ilusões que nós alimentamos, acabamos cometendo muitos males, sofrendo as consequências. E aí vem depois, quando a gente se arrepende. Arrepender não é ter medo do sofrimento. Arrepender é falar, não, podia ter feito isso. Eu estava realmente errado. Isso de sinceridade, de coração. E aí a gente passa a fazer a reparação. Então, por exemplo, uma pessoa que falou muito mal da vida dos outros, é claro, né? Por exemplo, tem um caso de uma pessoa que falou muito mal da vida dos outros, teve encarnação que a pessoa nasceu muda, para poder evitar continuar falando mal.
E a pessoa se educou, mas só ter acontecido isso não resolveu. Ela precisava reparar. Então, ela foi ser, essa pessoa, né, foi ser palestrante espírita, para poder reparar, através, com a palavra, no bem, aquelas palavras no mal que ela usou no passado. Então, assim acontece com todos nós. Então, às vezes, todos nós que estamos na doutrina espírita, às vezes fazendo essa tarefa, são oportunidades de reparo que nós temos perante os erros que nós tivemos no passado. Bom, então a gente viu como é que Jesus se comportava. Não era crítico de ninguém, muito embora não concordasse com o mal, não concordasse com o erro, mas entendia que a pessoa que se deixou levar pelo mal precisava se recuperar, precisava ser levantada e não pisada, como às vezes nós queremos, né? Nós temos a sintonia dos espíritos imperfeitos, espíritos, às vezes, cruéis. Nós queremos pisar, alguém comete um erro, a gente vê na televisão mesmo, alguém conhecido, fulano tem que sofrer na carne, não sei o quê. Bom, nós estamos traçando a nossa própria sentença, porque Jesus falou que nós vamos ser julgados da mesma maneira que julgávamos os outros. Então, isso é uma coisa que nós devemos ter bem em mente. Impressionados com aquela afeição dele, Tiago e João, os dois irmãos, né, certa feita, ao regressarem de rápida estada em Cesareia, Cesareia é uma cidade daquela região, traziam o caso de um ladrão que fora trancafiado no cárcere. Chegando em Cafarnaum de retorno, Tiago disse ao irmão: que diria o senhor se viesse a saber desse caso? Tiraria lições benéficas de acontecimento tão escabroso? Ouvido pelo irmão, rematou: vou lhe dar a notícia do que aconteceu. Com efeito, então, chegaram de Cesareia, chegaram em Cafarnaum, Jesus morava ali junto com Pedro, né? E depois de abraçarem Jesus, o filho de Zebedeu passou a narrar-lhe a ocorrência. O criminoso de Cesareia, descreveu Tiago, fora preso em flagrante. Em seguida, a audaciosa tentativa de roubo, que perdurara por 6 meses consecutivos. Você vê? Até os discípulos de Jesus ficam impressionados e gostam de contar notícias ruins, casos negativos. Nós estamos muito mais perto deles do que de Jesus, mas isso nos mostra que, aos poucos, nós podemos mudar esses hábitos, como eles mudaram também. Né? Conhecia, por meio de informações, vasto ninho de joias pertencentes à importante família romana. E por 180 dias, quer dizer, 6 meses, cavara ocultamente a parede rochosa, de modo a roubar as joias sem testemunhas. Fizera-se passar por escravo misérrimo, então fingiu ser escravo da família romana. Sofrer açoites na carne, chegou até a apanhar, mas de olho nas joias. Padecera fome e sede. Trabalhara de sol a sol num campo, não distante da residência, tão só para valer-se da noite, na transposição do obstáculo que o inigia. Na última noite de trabalho, então estava cavando, né, a parede para chegar no cômodo e roubar a joia. Durante 6 meses ele se fingiu, se passou por escravo, foi chicoteado, trabalhou só, e ali de noite ele cavava ali, imagina. Na última noite de trabalho, foi seguido pela observação de um guarda cuidadoso. Um guarda observou ele, o que ele estava fazendo. E quando mergulhava as mãos no tesouro imenso, então ele chegou a entrar no quarto. Mas quando ele pegou as joias, eis que 2 vigilantes agarraram. Então, 2 guardas. Era uma família romana, os romanos tinham guardas, né? Buscou escapar, mas debalde. Rudes bofetaram
bofetadas amassaram-lhe o rosto, e dos braços duramente golpeados corria sangue. Aturdido, espancado, depois de sofrer pesadas humilhações, o infeliz, agonizando, foi posto a ferros, em condições nas quais talvez não lhe seria dado esperar a sentença de morte. Então, talvez até morresse ali, tanto que ele sofreu e apanhou. É um caso muito triste, né? O mestre ouviu a longa narrativa em silêncio, a paciência de Jesus com esse tipo de coisa, né? Narrativa inútil. O máximo que poderia fazer, né, no caso desse, fazer prece por todos envolvidos, né? Mas o mestre ouviu a narrativa. E porque observasse a atitude dos aprendizes, neles fixou o olhar, doce, e falou: se a prática do mal exige tanta inteligência e serviço de um homem, calculemos a nossa necessidade de compreensão, devotamento e perseverança no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Logo após, afastou-se pensativo, enquanto os dois jovens companheiros se entreolharam surpresos, sem saberem o que replicar. Então, a lição que Jesus tirou disso, como disse que foi falado no começo da mensagem, Jesus sempre tirava lições de qualquer situação, bonitas, às vezes um ninho de passarinho e tal, ou às vezes difíceis. Então, nesse caso, eles contaram o caso de um homem que se dedicou durante 6 meses a cavar um buraco numa parede para poder chegar num quarto e roubar as joias dos romanos. E Jesus, sabendo disso, ouviu com paciência e falou: se a prática do mal exige tanta inteligência e tanta dedicação, imagina quanto que a gente deve dedicar para fazer o bem. Então, aqui uma lição muito rica, porque a gente sempre fala assim: ah, não dá, eu não consigo perdoar, não consigo. Eu não consigo, não, a gente não quer, porque quando quer, desde o caso dele, né, ele superou todos os obstáculos. Era uma coisa errada que ele queria fazer, mas a vontade é uma força muito forte. Ele passou por humilhações, foi chicoteado, né, como qualquer escravo na época, trabalhou no sol, fez só para poder ficar ali à noite e cavar o buraco, para conseguir uma coisa que é passageira. Então, imagina nós como precisamos nos dedicar também com um afinco semelhante, mas para o bem. Se a gente quiser realmente, o nosso grande problema é querer. Porque se a gente quiser, se a gente começar a entender que existe um tesouro, né, que nos aguarda, um tesouro de paz, de alegria, de bem-estar, esperando que a gente rompa as barreiras do egoísmo, do orgulho, que a gente desenvolva a humildade, o amor, o perdão, né? Então, a gente entende muitas vezes isso como deveres, a gente tem que fazer porque Jesus quer, não. Essas são condições para nos tornarmos felizes interiormente. Ninguém consegue ser feliz com revolta, com ciúme, com inveja, com rebeldia, né? Com orgulho, com vaidade. A gente fica preso, a vaidade nos prende ao pensamento do que os outros estão pensando da gente, né? Ao egoísmo, a gente tem que estar sempre com medo de perder o que a gente tem. Então, são situações que nós nos encontramos que a gente percebe que a proposta do reino de Deus com Jesus é muito melhor, a gente começa a se esforçar mais, né? Então, Jesus tirou uma lição riquíssima de um caso tão triste, tão deprimente, né? Que as consequências que esse jovem, esse rapaz, provavelmente um rapaz, passou. Então, com essa mensagem, queremos ficar em paz com Jesus, pedindo a Ele que nos envolva nessa noite, possa dar uma boa noite de sono para todos nós, nos envolva durante o fim de semana, durante a semana que vem, esteja em nossos lares, influencie-nos e possa influenciar aqueles que vivem conosco,
para que possamos viver em paz, para que possamos despertar na gente a vontade de melhorar e a coragem e o ânimo para enfrentar as dificuldades que, porventura, venhamos a encontrar. Muita paz a todos, o Senhor os ilumine hoje e sempre.